Bom dia a todos. Bom dia. Está todo mundo me escutando bem aí no fundo, aí fora, tranquilo? Então tá bom. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou o Cláudio, eu sou um dos guardiões da Colônia Espírita Caminho da Paz, aproximadamente 1 ano e meio que eu estou aqui. E hoje coube a mim trazer uma palestra sobre esse tema, o Evangelho no Lar. Vou tentar falar um pouquinho o que é o Evangelho, a proposta do Evangelho no Lar, como é que funciona, o porquê dessa atividade, trazer um pouco mais de informação a respeito disso. Para quem já é espírita aí de caminhada, provavelmente já faz ou já conhece essa atividade, já sabe bem o que é. Para outros que estão começando, talvez nunca tenham ouvido falar, a gente vai tentar trazer um pouco então a respeito dessa atividade chamada Evangelho no Lar, tá bom? De vez em quando a garganta vai enroscar um pouquinho, porque esse tempo é complicado, né? Mas vai dar tudo certo. Bom, vamos começar primeiro falando um pouco da palavra Evangelho. Nós estamos falando de Evangelho no Lar. Essa palavra Evangelho, o que ela quer dizer? A palavra Evangelho, ela vem do grego. Ela tem origem em uma palavra grega chamada Angélia. Essa palavra grega ela é muito anterior à época de Jesus. Naquela época, na Grécia Antiga, um mensageiro ele levava uma mensagem para alguém. A pessoa recebia a mensagem, lia, e era uma mensagem muito boa. Ela ficava muito feliz com a mensagem. E aí ela dava uma gorjeta para o entregador da mensagem, o mensageiro. Essa gorjeta se chamava Angélia. Com o passar do tempo, essa palavra veio para o latim, na forma de evangelho, mas ela já queria dizer não mais essa gorjeta, mas sim a mensagem em si, aquela mensagem que foi trazida. Normalmente é uma boa mensagem, uma boa notícia. O evangelho ele sempre tem essa conotação de boa notícia. Para nós, ela chegou aqui como a boa notícia, a boa nova a respeito de Jesus, a respeito do Cristo. Então, essa palavra Evangelho para nós quer dizer isso, a boa nova a respeito de Jesus. Ela traz a história, né? Normalmente todo o Evangelho ele traz a história de Jesus, o contexto ali onde as coisas aconteceram, os personagens, a vida de Jesus. E basicamente, o mais importante é a mensagem que ele trouxe. E aí a gente tem, na Bíblia cristã, se você abrir uma Bíblia, ela é dividida em duas partes, né, o Antigo e o Novo Testamento. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, eles se chamam Evangelho. Então a gente tem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos, eles são chamados evangelhos canônicos. Por que canônico? Porque em algum momento a igreja definiu que esses 4 evangelhos eram os evangelhos oficiais e iam fazer parte da Bíblia, das Escrituras. Nós temos também os chamados evangelhos apócrifos. Uma palavra meio estranha, né? Mas ela não quer dizer mais nada além de não faz parte do oficial, não faz parte do cânon, não faz parte daqueles 4 que foram escolhidos. E aí a gente tem também, né, vários evangelhos. Posso citar aí o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Tomé. Todos eles também têm seu valor e todos eles trazem em comum isso. Eles trazem a mensagem, a boa nova a respeito de Jesus. Bem, se esse é o Evangelho, ou se temos todos esses evangelhos, todos esses livros, qual o Evangelho que a gente vai utilizar na atividade que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Evangelho no Lar? Existe uma recomendação para a gente usar esse livro, quem já é espírita também aí já conhece, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro ele foi publicado em 1864 por Allan Kardec. Ele faz parte da chamada codificação espírita, ou codificação do Espiritismo. Essa codificação, na verdade, ela traz a base da doutrina espírita. São 5 livros, um deles é esse livro. O Evangelho segundo o Espiritismo, por que ele é recomendado para essa atividade?
Diferente dos outros evangelhos, ele não traz a história de Jesus, ele não conta detalhes a respeito da vida de Jesus, os milagres, as pessoas. O foco do Evangelho segundo o Espiritismo é o ensino moral. Esse ensino moral, não vamos pegar a moral aqui com aquela conotação de uma coisa muito pesada, muito regras, normas, se você não fizer, você vai ser punido, faça isso, faça aquilo. Não, moral não é nesse sentido, mas moral no sentido prático. O que você faz para aplicar na sua vida, na prática, os ensinamentos de Jesus? Esse é o conteúdo desse livro. Por isso a recomendação de usar esse livro nessa atividade. É claro que existem outras opções, outros tantos livros. Aí atrás nós temos uma estante, né, cheia de livros ali. Você pode ter inclusive outras escrituras, enfim, baseadas aí na sua fé. Nada impede que você use também algum outro livro. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes você está passando por um momento da sua vida, esse momento da sua vida foi decisivo, e naquele momento chegou um livro na sua mão. Às vezes você nem lembra, nem sabe como que aquele livro veio parar na sua mão, mas aquele livro ele trazia alguma mensagem muito importante para você. Esse livro, ele não vai ser uma escritura para mim, ele não vai ser uma escritura para uma cultura, para um povo, mas ele pode ser uma escritura para você, porque naquele momento ele trouxe uma mensagem que foi decisiva na sua vida. Então, você pode também, claro, estar usando outros livros que você já esteja mais familiarizado para trazer essa mensagem. Mas a recomendação é que você comece com esse livro. Por quê? Porque ele vai direto ao ponto, que é a mensagem, uma aplicação prática da mensagem de Jesus na sua vida, e também pela facilidade. É um livro que ele traz os comentários ali bem tranquilos, bem fáceis, fica mais fácil de entender a mensagem através desse livro, tá bom? Bem, se a gente sabe agora qual é o Evangelho, tem ali uma proposta de que livro usar, por que do Evangelho no Lar? Deve ter um motivo também para a gente trazer essa atividade aqui. Por que fazer o Evangelho no Lar? Eu queria introduzir isso com uma passagem de Jesus. Ele fala essa frase num livro que também está na Bíblia. Se os 4 evangelhos são os primeiros do Novo Testamento, Apocalipse é o último livro. Nesse livro, no capítulo 3, Jesus traz essa frase: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Essa frase é muito interessante, primeiro, porque você vê que Jesus é uma pessoa educada. Jesus não vai chegar na sua vida, vai chegar chegando, vai meter o pé na porta, quer entrar. Não, ele vai chegar com calma, educadamente ele vai bater na porta e ele vai esperar você abrir a porta, abrir seu coração, você dar esse espaço para ele. Nesse momento, Jesus vai entrar. E quando ele entrar, ele fala que ele vai entrar e vai cear com você. Essa frase é muito importante, porque para nós pode parecer um pouco estranho. Para as pessoas que estavam ouvindo isso na época, os judeus da Israel antiga, eles tinham muita dificuldade para conseguir fazer uma boa refeição durante o dia. Às vezes eles passavam o dia todo sem conseguir comer, ou comiam o que a gente chama de porcarias, de bobagens, petiscos durante o dia, porque eles não conseguiam, enfim, dado a forma como as coisas eram na época, eles não conseguiam fazer uma boa refeição durante o dia. A refeição principal era à noite, o jantar. Era o momento em que eles sentavam, se alimentavam, inclusive em família. Era comum também na época um costume que você poderia convidar alguém para ir jantar com você na sua casa. E quando um judeu fazia isso, era porque essa pessoa era muito importante. Não era qualquer um que era convidado para jantar na sua casa, porque era a refeição principal do dia. Era um momento em que você tinha para você, para a sua família, se alimentar, se nutrir.
E quando você convidava alguém, é porque essa pessoa era muito importante. Poderia ser por questões afetivas ou outros interesses, mas enfim, era uma visita importante. E é isso que Jesus está falando. Ele quer entrar na sua vida, ele quer entrar na sua casa, mas ele quer estar junto com você, ele quer ter esse momento especial com você. Ele quer passar um tempo especial com você. Se você guardar alguma coisa dessa mensagem de hoje, eu queria que você guardasse isso também. Tem mais um detalhe que a gente já vai ver em seguida, mais para frente. Mas isso é muito importante você guardar. Jesus, ele está na porta, ele está batendo, pedindo para você abrir. E se você abrir, ele quer ter um tempo com você, um tempo especial com você. Ele não quer só dar uma passada, dar uma palavrinha. Ele quer fazer parte da sua vida. É isso que ele está dizendo aqui. Também queria trazer essa outra passagem, que aí ela está no Evangelho de Mateus. Lembra dos 4 evangelhos? Tem o primeiro evangelho ali, que é o Evangelho de Mateus. Esse capítulo 6 de Mateus. Desculpa. Esse capítulo 6 de Mateus, ele está no meio do Sermão do Monte, aquele famoso Sermão da Montanha. Nesse momento, Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, oração também que a gente conhece bastante, acabamos de fazer ela aqui. No meio da oração tem essa frase: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão nosso, normalmente, a gente entende ele como sendo alimento físico. É óbvio que a gente precisa do alimento físico todo dia, precisa nutrir o corpo físico, senão também o corpo mental, emocional, espiritual não vão funcionar direito também. Então a gente depende hoje aqui encarnado do corpo físico. Mas esse pão nosso de cada dia, ele também é alimento espiritual. Lembra que Jesus quer entrar e ele quer cear com você. Ele quer trazer esse alimento espiritual. Ele quer trazer esse pão nosso de cada dia, que a gente precisa estar nutrindo o nosso corpo espiritual todo dia. Senão, assim como o corpo físico, ele começa a perecer, ele começa a ir embora. Então, o Evangelho no lar, basicamente a proposta dele é separar um tempo para receber alimento espiritual. Separar um tempo na sua vida para você poder estar se alimentando com a mensagem de Jesus. Energia, informação e movimento. Então, quando você capta uma informação, a informação chega até você, essa informação, ela é uma energia. Ela pode ser energia boa ou energia ruim, aí depende também do que você vai fazer com ela. E essa energia, ela precisa ser colocada em movimento. A proposta também do Evangelho do Lar é buscar essa informação, essa energia e colocar ela em movimento. E nós vamos ver um pouco disso adiante. Vamos falar um pouco então da atividade em si, como fazer o Evangelho do Lar. Vou abaixar um pouquinho aqui que eu não estou vendo o relógio lá e já está acho que dando tempo. Passa rápido o tempo assim. 29. Tá. Eu tenho até 10 horas. A palestra era para começar às 9h30, né? Então não tem tempo ainda. Me assustei ali com o relógio. Então tá bom. Vamos falar um pouquinho então como fazer essa atividade. Como fazer o Evangelho no lar. Essa atividade, como eu falei, para quem já é espírita de longa data, já deve conhecer, já deve fazer a atividade. Né? E outros aqui talvez nunca tenham ouvido falar. Em primeiro lugar, é importante você separar um dia da semana, um horário fixo para fazer. O ideal é fazer todo dia, na verdade. Talvez até você faça todo dia e nem saiba que está fazendo o Evangelho no lar. Por que a gente fala que é importante separar um dia? Primeiro, veja bem, se você começa com essa coisa de, quando der certo eu vou fazer. O dia que der certo a gente faz. Vamos ver, né? Dependendo aí, talvez, tal dia. Normalmente isso não funciona. É importante você separar um dia, ter um dia, um horário estabelecido, ou até todo dia, num determinado horário, você separar aquele tempo para poder ter esse momento.
Além disso, tem um detalhe aqui muito importante. Quando você vem aqui na colônia, a colônia ela tem uma egrégora espiritual que trabalha aqui na casa. O que é uma egrégora espiritual? É uma equipe espiritual, uma equipe que está trabalhando no plano espiritual. Na verdade, esse detalhe também é muito importante. Nós, que trabalhamos aqui na casa, os guardiões, nós somos os auxiliares dessa equipe. Na verdade, quem está trabalhando, quem está fazendo o grande trabalho, são eles. E nós estamos aqui servindo. Estamos aqui servindo como a palavra médium, né? Os mediadores, as pessoas que estão fazendo essa mediação entre esse plano espiritual e o nosso plano terrestre. Quando você marca um horário, um dia da semana, para fazer uma atividade como essa na sua casa, uma equipe espiritual, uma egrégora se forma e vai até a sua casa. Ai, meu Deus do céu, você está dizendo que minha casa então vai ter um monte de espírito lá na hora? É exatamente isso que eu estou dizendo, mas não precisa ficar preocupado. Na verdade, esses espíritos são muito boa gente. Essa egrégora espiritual, essa equipe espiritual que vai se formar e vai estar lá nesse momento, eles vão estar lá para ajudar, para levar uma energia positiva, uma vibração muito boa para o seu lar, para a sua casa, para o local onde você estiver, para as pessoas que vão estar lá reunidas, ou para você, se você estiver sozinho. Então é importante também marcar esse horário. A Bianca falou alguma coisa até na fala dela, mas às vezes a gente acha, tem aquele romantismo ainda, de achar que os espíritos, depois que está desencarnado, eles ficam lá sentadinhos numa nuvem, né? Um anjo com uma harpa na mão, tocando harpa, esperando a eternidade passar. Não é assim que funciona. A vida continua, seja nesse plano, em outro plano, seja que dimensão for, tem muito trabalho para ser feito, muito estudo, muita vida para ser vivida. Então eles precisam que a gente marque um tempo também, eles precisam se organizar lá para poder vir também, estar junto, trazendo essa vibração, trazendo essa energia. Então, muito importante marcar um dia para essa atividade. Um lugar na casa mais apropriado, ou local mais apropriado, você tem lá um canto na casa, uma sala, um sofá, um alpendre, vai fazer algumas pessoas ou mais pessoas, ou às vezes até não é na sua casa, em outro local, enfim. É importante que seja um local apropriado, um local onde você possa ficar um pouco em silêncio, que você possa fazer a atividade sem ser interrompido, possa até colocar música, incenso, vela, enfim, o que for o costume seu, o costume da casa. Ter esse local apropriado para fazer. E também, se você quiser, você pode deixar ali um copo com água, uma garrafa aberta, um jarro, né, para ter depois a água fluidificada. Você tem uma equipe espiritual trabalhando ali, no final você pode ter água fluidificada também. Aqui a gente tem um passo a passo de como fazer essa atividade do Evangelho no lar. Se você já é habituado a fazer meditação, a fazer algum tipo de leitura, devocional, alguma coisa assim, você já deve conhecer um pouco desse passo a passo. Normalmente a gente faz uma oração inicial, uma prece, uma vibração inicial, uma conexão, a gente procura acalmar, dá aquela relaxada, se acalma, fecha os olhos, busca essa conexão com a espiritualidade. A leitura do texto vem em seguida, né? Se você vai estar aprendendo alguma coisa a respeito da mensagem de Jesus, ou uma mensagem que está sendo trazida para você através da espiritualidade, você vai usar um texto para fazer isso. Então, a leitura do texto, depois dessa leitura, um momento de reflexão e de comentários. Então, se você está sozinho, você pode refletir a respeito daquilo que você leu. Se você está com mais pessoas, né, alguém ou alguns podem fazer alguns comentários, trazer algumas reflexões a respeito daquele texto. Em seguida, um momento de vibração. Essa palavra vibração, ela pode ser oração, ela pode ser uma prece, uma meditação, ou a vibração mesmo, como alguns conhecem. É um momento de você, conectado com a espiritualidade, trazer um pouco dessa energia positiva que está sendo movimentada ali,
trazer para compartilhar com outros. Ou de repente uma pessoa que está precisando, que você conhece, pela cura do nosso planeta, a gente está vendo aí como o Gaia tem sofrido aí com queimadas, com tanta coisa que está acontecendo no nosso planeta. Então você pode trazer também nesse momento essas vibrações. E a oração de encerramento, aquela oração final, aquele momento em que você também pode fechar os olhos, se concentrar, agradecer pelo momento, pedir proteção também para a espiritualidade, enfim, encerrar. Você vê que é muito simples, é uma atividade muito simples, muito tranquila. Às vezes, dependendo do dia, você pode fazer essa atividade em 15, 20 minutos, às vezes pode estender ela por 1 hora, enfim. Depende muito do contexto e de quantas pessoas estão ali juntas. Mas, basicamente, o passo a passo da atividade é esse. Como eu falei, muitos aqui talvez já estejam acostumados até a fazer esse tipo de atividade, né? Até todo dia. Então, não foge muito disso. Muito bem. Sabemos, então, né, o que é o Evangelho no Lar, como fazer a atividade. Agora vamos pensar um pouco alguns benefícios, além do aprendizado da mensagem de Jesus, além de trazer essa mensagem para você. Tem esse grande benefício que é a melhoria da vibração e proteção espiritual. Isso individual, do local onde você está e das pessoas também que estão participando da atividade. Lembra que eu falei? É um momento em que uma equipe espiritual vai estar ali trabalhando no local durante a atividade. Essa vibração, com certeza, se a energia ela é informação e ela é colocada em movimento, é porque ela vibra. Essa vibração, quanto mais positiva, quanto mais alta ela tiver, melhor para todo mundo. Então esse é um momento em que você tem a ativação dessa energia também. Esse momento de vibração que a gente falou ali atrás, orações pela cura do planeta e pelas pessoas. Por que esse é um momento importante também? Porque muitas vezes a gente esquece disso. No dia a dia, na correria da vida, às vezes a gente sabe que tem pessoas que estão precisando do nosso amparo, do nosso auxílio. A gente sabe que está acontecendo muita coisa aí ao redor do mundo, mas a gente nem sempre para fazer uma oração, para pensar. Por exemplo, tem muitos animais que estão morrendo aí no meio desses incêndios, dessas queimadas, pessoas que estão sendo desalojadas por enchentes, por outras situações. Enfim, são N situações que a gente sabe, e esse é um momento que a gente pode trazer também, até para nós estarmos compartilhando de alguma forma com essas pessoas desse momento. Falamos aqui de água também fluidificada. Muitos trazem, está ali atrás, inclusive, uma mesa com garrafas de água, jarras, enfim. As pessoas trazem a água aqui na colônia para levar depois a água fluidificada para casa. Essa água fluidificada você pode ter a qualquer momento na sua casa. Nessa atividade do Evangelho no Lar, você pode ter a possibilidade de a mesma água fluidificada que você tem aqui, você fazer isso em casa. É só deixar uma garrafa aberta, uma jarra, um copo, enfim, com água. E durante a atividade, a equipe espiritual vai estar lá fluidificando. Quer dizer, fluidificar, trazer medicamentos, remédios espirituais realmente que vão estar ali se misturando com essa água, e essa água depois ela pode ser bebida, pode ser distribuída para as pessoas que estão ali. Então também é um benefício dessa atividade do Evangelho no Lar. Eu queria falar um pouco também sobre novos formatos, além dos livros. Lembra que eu comentei que o Evangelho segundo o Espiritismo, aquele livro que é recomendado, ele foi editado em 1864, fazem 160 anos. Muita coisa mudou de lá para cá. Muitos livros, eu falei, tem um estante de livros ali atrás, e tem poucos ainda. Se você pegar toda a literatura espírita, não espírita, tantos livros aí bons, mensagens boas, tem muito material.
Só que além dos livros, a gente tem hoje outras fontes de informação, outras mídias, ou outros formatos até de fazer a reunião, de fazer o Evangelho no lar. Eu coloquei alguns símbolos ali que nos levam, nos remetem à internet. Por quê? Porque hoje, sem dúvida alguma, a internet é uma grande fonte de informação. Como tudo que existe nesse planeta, na terceira dimensão, tudo pode ser bom, pode ser ruim. Aí depende de como você usa. Então a internet, ela pode ser uma ótima fonte de informação, ou ela pode ser muito ruim. Aí vai depender dos seus critérios e como você fizer para navegar ali, surfar na internet. Eu estou citando aqui, e isso é muito bom, né? Você ter orientação, ter exemplos. Quando você vai surfar na internet, buscar alguma coisa, você precisa usar critérios. Com o tempo você vai, lógico, aprendendo esses critérios. Aqui é só um exemplo de algum site que você pode ter acesso, esse FebNet, é www.febnet.org.br. É o site da Federação Espírita Brasileira. Ali você vai encontrar muito material para estudo e no canal do YouTube, o FEB TV. Esse FEB TV é o canal da Federação Espírita Brasileira no YouTube. Ali tem muito material de estudo. Inclusive aqui na colônia a gente faz um curso para médios e a gente usa esse material da FEB TV. Na época, né, esse material ele foi feito na época da pandemia. Eles não tinham como fazer o curso lá na FEB, na sede da FEB. Muitos centros espíritas também tiveram que parar as atividades, não podia fazer o curso. Eles começaram a fazer o curso online. Esse curso ficou gravado e hoje ele é usado. Inclusive aqui na colônia a gente usa. No site da FEB TV, no canal do YouTube da FEB TV, você vai ter muito material lá, inclusive sobre o Evangelho no lar. Um material muito interessante também é desse portal do Espírita. Eu coloquei no parênteses ali Evangelho no lar, porque você pode procurar aqui, são vários vídeos que vem escrito assim, Evangelho no lar. Tem muito vídeo nesse site, nesse canal do YouTube também. E esse vídeo é interessante porque, se você olhar ali, acho que esse vídeo ele tem 11 minutos. Ele é muito curtinho. Por quê? Ele segue aquele passo a passo que eu falei lá atrás, como fazer o Evangelho no lar. Então você vai abrir o vídeo, vai ter um locutor, um apresentador. Pelo menos esse vídeo que eu vi, não tinha nem imagem, era só o áudio, ficava uma imagem parada. E o locutor ia trazendo, primeiro, ele fazia uma oração inicial, depois ele lia um capítulo ali, nesse caso aí, perdão das ofensas, eu não lembro o capítulo, acho que deve ser o capítulo 7, se não me engano. E aí, depois que ele termina a leitura, ele começa a falar, a fazer alguns comentários. Em algum momento dos comentários, ele fala, dê uma pausa agora no vídeo e conversem aí entre vocês, façam os seus comentários. Depois você volta. Aí você dá aquela parada, conversa, reflete, volta no vídeo. Quando você volta, ele vai fazer algumas vibrações, algumas orações, e ele vai pedir para pausar de novo para você colocar suas intenções pessoais. E daí você volta no vídeo e ele faz a oração de encerramento. Então são vídeos muito interessantes. Às vezes você nunca fez atividade, às vezes você está precisando de um pouco de inspiração, ou às vezes, né, você está sozinho também gostaria de ouvir a voz de uma outra pessoa e tal. Então, são situações aí muito interessantes que você pode estar usando desse tipo de recurso. Inclusive didático também, né? Se você quer começar a fazer usando o livro, mas nunca fez, você pode fazer algumas vezes assim, até para entender um pouco melhor, conhecer um pouquinho melhor a atividade. Hoje nós temos também a possibilidade de ter grupos no WhatsApp, utilizar Meet, Zoom. Quem conhece essas mídias sabe, né? Você pode estar falando à distância com alguém, formar um grupo. Você pode ter uma situação, vou citar um exemplo, tá? Uma pessoa que não mora na casa, um filho, por exemplo, que está fora, estudando fora, em algum momento ele quer estar ali com a família, com os pais, enfim, quer fazer uma conexão para fazer essa atividade do Evangelho no lar.
Ele pode usar um desses recursos para fazer a atividade. A Colônia tem um grupo de WhatsApp. Quem sentir de entrar é toda quarta-feira. Toda quarta-feira, né? A Lília está me lembrando aqui que a Colônia, ela tem um grupo toda quarta-feira do Evangelho no Lar. Então, quem quiser entrar nesse grupo, pode estar deixando depois, se ele deixou ainda o número lá na entrada, na recepção, pode entrar nesse grupo e você vai ter uma atividade, o Evangelho no Lar, feita por um grupo de WhatsApp. Então, hoje, a gente tem vários formatos, várias formas de fazer. Às vezes, isso não é comum, você pode ter situações na sua casa, na sua família, uma pessoa quer fazer, mas outras não querem. A gente não vai forçar a barra de ninguém. O Evangelho no Lar, ele não é um momento de você converter ninguém, de forçar ninguém a fazer nada. É um momento, lembra, Jesus bate na porta e se você abrir, ele vai entrar. Necessariamente na porta da casa, daí a hora que ele entra, ele tem acesso a todo mundo. Não, é a porta do coração. Então, cada um vai ter o seu tempo. Pode acontecer na casa, por exemplo, o pai começa a frequentar um centro espírita, uma casa, enfim, e ele quer fazer a atividade. Só que às vezes a mãe, ela é de uma outra igreja, uma outra religião, enfim, ela não se sente à vontade para fazer, tem um filho que quer, outro que não quer, está tudo certo. O importante é não forçar a barra de ninguém. Quem quer fazer? Então esses vão ali achar um local mais apropriado e vão fazer a atividade, uma boa. Às vezes você pode estar sozinho também. É comum, né? Estar sozinho, ou mora sozinho, ou naquela situação ali está sozinho. Pode fazer o Evangelho no lar? Deve fazer. E se eu não estiver no meu lar, não importa onde você está, não é o local que é mais importante. O importante é você buscar essa atividade. Você pode, inclusive, fazer atividade com grupos de amigos, né? A gente citou ali através do WhatsApp, mas isso pode ser pessoalmente também. Tem um centro espírita lá em Sorocaba, se não me engano, Bezerra de Menezes, ele fica perto da minha casa. Eles têm atividade Evangelho no Lar uma vez por semana no centro. Mas é o Evangelho no Lar e as pessoas vão no centro espírita. Às vezes, como eu citei, a pessoa está sozinha, a pessoa não se sente à vontade ainda para fazer ali na casa dela, seja lá por que motivo for, ela tem essa opção de ir lá no centro e naquele dia fazer o Evangelho no lar, não deixa de ser também uma conotação de lar, um lar espiritual, e fazer ali a atividade com pessoas que também querem estar junto e estar fazendo. Então tem vários formatos, várias maneiras aí de você estar fazendo essa atividade do Evangelho no lar, inclusive com vizinhos, amigos. Eu coloquei essa observação aqui porque em tudo que você fizer, lembra disso. A intenção é mais importante que o formato. Não importa se você está sozinho, se você está junto, se você está na sua casa ou você está no centro espírita, se está fazendo por WhatsApp ou por aquele vídeo ali do site, do canal do YouTube. Não importa o formato que você usa para fazer. Não importa o livro, não importa a orientação religiosa, às vezes, que tem no material que você está usando. Nada disso é mais importante. O mais importante, lembra? Jesus bateu na porta, você abriu, deixa ele entrar e quer ter um tempo com você. A forma como isso vai acontecer é o menos importante. O mais importante é essa intenção de abrir o coração e receber a mensagem. Se você fizer isso, em qualquer formato, vai estar muito bem feito. Para encerrar, eu queria trazer duas frases aqui que tem a ver com São Francisco de Assis. A primeira é uma frase que é atribuída a ele. Ela diz: pregue o Evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. E uma outra frase que também tem a ver com os franciscanos, quando um padre franciscano ele vai ser ordenado, ele tem umas regras lá da ordem franciscana que ele precisa seguir. Dentro das regras, tem essa número 17, no meio dela tem essa frase: todos os frades ou padres preguem com as obras. Por que eu estou trazendo isso para vocês? E aqui eu queria terminar
dizendo para você que se você guardar aquela primeira parte que eu falei, Jesus está na porta, está abrindo. Se você abrir, ele tem uma mensagem para trazer para você. Guarda isso daqui também. O anúncio do Evangelho é uma prática, uma atitude, um estilo de vida, muito mais do que fala. É óbvio que para você levar a mensagem da espiritualidade, seja o Evangelho de Jesus ou outras mensagens espirituais de maneira geral, você precisa também falar, você precisa ensinar. Mas o maior ensino que você pode levar é o seu exemplo, é a sua atitude, o seu comportamento, o seu dia a dia. Então, a atividade do Evangelho no lar, ou esses estudos, vai transformar você num santo, numa pessoa perfeita? Óbvio que não. Todo mundo que está encarnado aqui nesse planeta não está aqui à toa. A gente está aqui para evoluir, para crescer. E nesse caminhar, a gente escorrega, a gente cai, levanta, tenta de novo, cai de novo, levanta, é assim. Mas na medida em que você abriu esse espaço para a espiritualidade e a mensagem começa a reverberar na sua vida, ela começa a fazer um efeito no seu dia a dia, no seu estilo de vida, nas suas atitudes. E as pessoas começam, às vezes, a perceber alguma coisa. E essa é a maior mensagem que você pode levar. Pode ser que aconteça, por exemplo, em algum momento da sua vida, um colega de trabalho seu procura você e quer conversar com você. E quando você vê, a pessoa está precisando de ajuda, está meio desesperada lá com uma situação. E ela chega para você e fala: eu queria, procurei você porque eu não sei, você parece uma pessoa um pouco diferente, você fala umas coisas e tal. Você pode me ajudar? Por que acontece isso? É o Evangelho, é a prática, é esse estilo. À medida que você vai interiorizando essas coisas, elas vão mudando, inclusive, seu comportamento. E essa é a maior mensagem, ou o melhor formato de anunciar a mensagem. Não por palavras, mas com ações, com obras, como o Francisco fazia. São Francisco é tido como um exemplo disso, porque a vida dele foi pautada nisso. Inclusive, ele escreveu muito pouco. Na verdade, quem escreveu mais foi Santa Clara, que viveu ali com ele na mesma época. Ela, sim, tem muitas coisas escritas. Francisco tem muito pouco. Porque, na verdade, o maior legado dele é o exemplo espiritual. Tá bom? Como eu falei também lá atrás, energia é informação e movimento. Quando essa mensagem vem para você, lembra disso também. Está vindo uma mensagem para você, essa mensagem ela te traz uma energia nova, uma energia diferente, essa energia para ser colocada em movimento, para ser usada. O Evangelho no lar, ele é essa oportunidade de você receber Jesus na sua vida e receber essa mensagem também. A espiritualidade, ela trabalha muitas vezes de formas inusitadas. Como que ela faz para essa mensagem chegar até você? Como muitas vezes acontece para Jesus ir lá e bater na sua porta? Tem tanta porta para ele bater aí no mundo, ele veio bater na minha. Existem vários exemplos. Eu vou trazer um exemplo aqui dentro desse salão. Tem uma pessoa aqui dentro desse salão que ela precisava pensar um pouco a respeito do Evangelho do lar. O que a espiritualidade faz? Primeiro, ela leva essa pessoa para um curso de oratória aqui na colônia. Essa pessoa vai lá e faz um curso de oratória. Depois, no sorteio das palestras, cai essa palestra para ele, o Evangelho no lar. E aí ele tem que estudar, ele tem que ir atrás, ele tem que se preparar para fazer a palestra. E aí ele vai aprender um pouco mais sobre esse assunto. Guardem isso com vocês também. Muitas vezes, quem está sentado olhando uma palestra, olha e acha que o palestrante é a pessoa que entende daquele assunto. Nossa, o cara conhece, né? Na maioria das vezes, gente, quem mais precisa aprender a respeito daquele assunto é o palestrante. E não tem lugar melhor para você aprender do que você se preparando para dar uma palestra. Eu estou dando esse exemplo que tem a ver comigo, mas a espiritualidade ela pode usar de vários formatos, de várias. Uma pessoa amiga que vai te falar alguma coisa, às vezes um folheto que te entregaram. E está lá de novo aquele
pessoal da igreja crente batendo na minha porta lá entregar um folheto. Quanta gente não mudou a sua vida, não começou uma vida nova, diferente, às vezes baseado naquele folheto. Nem foi para aquela igreja, né? Às vezes nem está lá, foi para outros caminhos, mas mudou a sua vida, às vezes com folheto, às vezes com uma mensagem, às vezes com um vídeo, televisão, uma série da televisão aí, eu recomendo até The Chosen, alguns aqui já devem ter visto, já devem ter assistido. Ela estava no Netflix, agora eu não sei bem onde ela está, mas às vezes a pessoa vendo um filme, navegando lá no Netflix, esse The Chosen aqui, o que será que é? E ali ela pode ter uma mensagem. Então, a espiritualidade ela pode trabalhar das formas mais inusitadas. Guarda isso com você. Se você guardar isso da palestra de hoje, eu já vou estar muito feliz. Jesus está na porta e está batendo. É só você abrir. Deixa o resto com ele. Deixa o resto com a espiritualidade. Se depender de você, você não vai saber fazer muita coisa, assim como eu não sei. Mas, se você abrir a porta, deixar essa mensagem entrar, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar na sua vida. Tá bom? Que a sua estada aqui na colônia no dia de hoje possa continuar sendo abençoada. E para você que está nos vendo agora aí no vídeo, que essa bênção possa estar chegando até você também. Gratidão.